Lucas capítulo 5, a partir do versículo 36. Amém, irmão? Deus abençoe. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor. Lucas 5, vamos ler a partir do versículo 36. Propôs também Jesus uma parábola e disse: ninguém tira um pedaço de vestido novo para coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser colocado em odres novos. Repita comigo: vinho novo deve ser colocado em odres novos. Feche teus olhos. Senhor, já cremos que o Senhor falou, cremos, Pai, no poder da oração aqui realizada. Queremos apenas complementar em dizer que nós estamos felizes em poder, Deus, ter mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. Ainda mais, Deus, que nós temos visto o poder do império das trevas em querer impedir que a Tua palavra seja pregada. Mas nós cremos na palavra liberada a Pedro, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós cremos, Pai, que permaneceremos firmes. No contexto da história, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, e cremos que nada irá parar a igreja do Senhor na terra. Que os corações que aqui estão, Pai, possa permitir que as palavras sejam entradas, plantadas, e que eles não sejam apenas ouvintes, mas que sejam praticantes, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Nós temos que entender, irmãos, que nós estamos em um tempo onde precisamos ter uma mudança. Irmãos, eu acho incrível, nós não combinamos ministrações. Sempre as pessoas que ministram aqui, elas têm liberdade de falar aquilo que vem de Deus. E nós temos que entender que Deus, ele tem uma linguagem universal. E assim como a irmã Leila falou, talvez esse seja o maior problema nosso nos dias atuais. Nós não conseguimos entender que chegou o tempo de termos uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento. Precisamos, irmãos, entender que coisas novas não devem ser colocadas em coisas velhas. Não se mistura. Se você colocar um senhor de 80 anos para conversar com alguém de 18, automaticamente o de 80 vai se levantar e falar: essa geração não tem jeito. A não ser, salve alguns que têm uma maturidade incrível, apesar da idade. Mas a verdade é que não se mistura. Nós estamos querendo dizer para Deus que precisamos, que queremos coisas novas, só que nós permanecemos do mesmo jeito. Eu não sei se você percebeu, eu tenho 28 anos, e eu percebi, irmãos, que eu já vivi 28 anos diferentes. Os números vão mudando, mas se eu não tiver uma posição para que eu mude, nada vai ser diferente. O calendário, irmãos, até muda, mas os meses são iguais, já percebeu? Não sei se você observou, mas todo ano você faz aniversário na mesma data. Você sabia disso? A vida, ela é repetitiva, mas não significa que nós devemos ser repetitivos. Nós precisamos viver o que Paulo fala em Romanos: transformem as vossas mentes, mude a sua mentalidade, mude seu jeito de pensar. O problema é que Deus, ele quer derramar sobre nós algo novo, mas nós queremos permanecer sendo os vasos velhos, aquela mesma mentalidade. Uma canção muito antiga diz assim: eu estou aqui sentado com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Muitos estão assim. Outra música muito conhecida também dessa época é da Gabriela: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. São pessoas que elas não conseguem ter uma mentalidade e entendimento que precisamos ter um renovo, precisamos ter uma transformação. Jesus está ensinando: é impossível ser colocado alguma coisa nova em algo que é velho. Deus está dizendo que para viver o reino é necessário uma roupa nova, uma roupagem nova. Jesus não veio, escute isso, toda a minha ministração vai se resumir nessa frase: Jesus não veio fazer remendos. Jesus não veio fazer remendos. Ele veio nos dar uma roupa nova, um vinho novo.
O título dessa mensagem é Servindo a Deus por Completo. Às vezes nós nos achegamos a Deus, e muitas pessoas se achegam a Deus baseado em uma necessidade, querendo que o Senhor resolva alguma coisa de sua vida. E não é errado, não é pecado. O problema é quando você não percebe que o início de um milagre na sua vida é porque Deus ele quer que haja uma transformação por completo. O Senhor está desejando que venha um vinho novo sobre nós. Ele mesmo quer derramar um vinho novo sobre nós. Mas se nós não entendermos o que é descer na casa do oleiro e permitir ser quebrado para que Ele nos faça novamente, porque a verdade, irmãos, é impossível sermos pessoas que entendem o algo novo tendo uma metodologia, um pensamento velho. São pessoas, eu não estou falando, irmãos, de mudar o que Deus falou, estou falando de mudar o que você aprendeu. Muitos querem apenas remendos, estão buscando a Deus em sua parcialidade. É algo de momento. Deus ele quer a nossa totalidade. Deve ser tudo para Deus. Quando eu e você queremos ver o novo de Deus, algo se faz real em nossas vidas. Nós precisamos nos permitir viver mudanças. Precisamos mudar a rota, mudar o contexto. Não vivemos, irmãos, uma vida completa em Deus, e muitas das vezes queremos apenas as metades, apenas algumas coisas. São pessoas que elas falam, eu acho que você já encontrou pessoas por aí que dizem: olha, eu sou bom, eu ajudo os outros, só tenho um defeito, eu sou muito zangado. Não, veja, eu falo com os vizinhos, eu oro, eu leio a Bíblia, mas só tem um problema: eu não consigo perdoar. São pessoas que estão na sua metade. Nós vemos, e a nossa cultura, ela faz muito isso no Nordeste. O povo nordestino é um povo de fé, de crença, que acredita naquilo que foi ensinado. Eu lembro que para nós foi um desafio. Quando a pastora ficou grávida, quando nós estávamos grávidos, eu lembro que a minha oração constante é: Pai, quebra o paradigma da cabeça dos nossos pais, porque eu sei que vai ter muita confusão. Por quê? A criança, quando nasce, ela tem muitos dogmas. A proteção daqueles mais velhos que vivem debaixo de um ritual, daquilo que aprendeu dos seus tataravó, eles vão seguindo. E eu lembro que, você sabe muito bem disso, quando a criança nasceu, a primeira coisa que a minha sogra disse: epa, fita vermelha, tem que colocar. Se não colocar, vai dar quebranto, o quebrante, né? Eu falei: não, minha sogra, não tem nada quebrado aqui. Ela nasceu inteira, para a honra e glória do Senhor. Eu respeito a sua tradição, mas sabe o que é que a fita vermelha significa? Ela: não, o sangue de Cristo que já está sobre ela. Essa é a nossa fé. A palavra não ensina. Não, mas tem que ter. Eu falei: nós temos dois problemas. Primeiro, que a Bíblia não ensina isso. E segundo, que a enfermagem também não. Porque na faculdade, irmãos, aí a enfermeira Carol, que sabe muito bem disso, é quebrado, irmãos, um monte de paradigmas. Só que existem pessoas que elas são escravizadas nos seus rituais, nas suas manias. Sabe aquela pessoa que ela está lá com a Bíblia aberta em Salmos 23, o Senhor é meu pastor, mas se ela colocar o pé esquerdo quando acorda, vixe, hoje o dia não vai prestar. Botei o pé esquerdo no chão. São pessoas que vivem de parcialidade em Deus. Porque quando eu e você entendemos que somos completos, quem dirige o curso da nossa vida é Deus, é o Pai. Tudo que acontece em nós, através de nós, é por Deus e para Deus. É quando eu entendo que eu preciso mudar, eu preciso viver um renovo. Deus não nos quer por metades, Deus nos quer por completo. Deus não nos quer, irmãos, em um dia, no domingo, não, porque domingo é santo. Não, irmãos, todos os dias temos que nos voltar para Deus. Não é só um dia, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é através dEle. Tudo que eu faço precisa convergir na vontade perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Só que nós aprendemos a ser gananciosos. Falei domingo passado sobre isso. Nós temos a necessidade de pegar um Deus como se fosse um amuleto, só quando eu preciso. É aquela história do ateu, que ele não acredita em Deus, e um dia ele caiu de moto, e quando ele caiu de moto, a primeira coisa que ele falou: Deus me ajude.
E Deus respondeu: mas tu não acreditava em mim até agora há pouco. Na hora da necessidade, muitos lembram de Deus, e esse é o problema. Porque quem busca a Deus por interesse não vive propósito. Quem busca a Deus por interesse não vive propósito. E vida sem propósito não faz sentido. É por isso que muitos de nós acordamos naquele dia que: qual é a minha existência? O porquê que eu estou aqui? Por que que eu nasci? Estamos como Jó, que diz: é melhor nem ter nascido. Ou vida difícil, ou vida pesada. E Jesus, sabendo disso, Ele traz uma palavra que diz: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar suas pesadas cargas. Só que, quando você vir a mim, você vai ter que entender uma coisa: tudo que você viveu, você deve esquecer. É aquilo que Paulo fala: vivo não mais eu, é Cristo quem vive em mim. O rei Salomão fala: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu final é a morte. Quem é o homem que pode ver um palmo à sua frente? Quem é de nós que pode decifrar o amanhã? Irmãos, quantos de nós não estávamos ano passado, mês de janeiro, celebrando pelo Butantã? E de repente estamos em janeiro, outra vez amedrontados, com uma esperança que foi falsificada. Porque nós não entendemos que é Deus, por Deus e através de Deus. Nós não entendemos que a nossa vida não pode ser baseada naquilo que nós achamos, mas deve ser na fé. Tenha prudência em saber que Deus é quem governa as nossas vidas. Mas sabe aquela história daquela pessoa que diz, nós perguntamos: como é que está a tua vida? Está do jeito que Deus será? Nós vivemos do nosso jeito, fazemos as nossas plantações, decidimos com as nossas más escolhas, e quando vem o tempo da colheita, quando estamos sofrendo, nós queremos colocar para Deus algo que é responsabilidade nossa. Nós queremos colocar para Deus: não, porque Deus sabe todas as coisas. Irmãos, entenda algo: o saber não significa que é governar. Porque Deus avisou Adão e Eva: olha, não comam desse fruto. Sabe o que eles fizeram? Comeram. Irmãos, quantas coisas, mesmo vendo, nós ainda somos negligentes. O porquê, irmãos, entrando nesse contexto, por que está novamente assombrando muitas pessoas o crescimento dessa pandemia outra vez? A verdade é a negligência, a imprudência nossa, porque nós somos assim. Nós esquecemos rápido do que Deus faz. Hoje estava orando a Deus falando: Pai, eu sei que até aqui o Senhor teve misericórdia, até aqui o Senhor teve piedade. Porque, irmãos, basta você olhar para mim e ver como eu não faço parte alguma da classificação de risco, né, Carol? Nenhuma. E mesmo assim, irmãos, durante 2 irmãos, nem a gripe peguei, espero que eu não pegue, em nome de Jesus. Então eu fico lá em casa: Deus, eu sei que é a tua misericórdia. Porque eu preciso, irmãos, todos os dias, nós precisamos, todos os dias, ao acordar, lembrar algo. É um milagre. Se você acordou, você está vendo um milagre. Deus está tendo misericórdia de você, porque nós não somos melhores do que ninguém. É um sinal que Deus está nos dando uma oportunidade. Irmãos, para muitas pessoas, sabe qual é o pior dia da vida? Ou o pior dia da semana, melhor dizendo? Segunda. Quantas pessoas erraram, estragaram a sua vida, estão pedindo a Deus uma segunda chance, segunda oportunidade. Irmãos, mude a sua mentalidade. Segunda não é um dia ruim. Segunda é Deus dizendo: estou te dando uma nova chance de tu fazer diferente. Porque domingo passado tu reclamou da segunda, vou te dar outra segunda oportunidade de fazer correto. Mas quando nosso coração está dividido, quando servimos a Deus por metade, ou simplesmente por interesses, nós não conseguimos entender o completo de Deus. Aí vivemos como uma montanha russa. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu vou, um dia eu não vou. Um dia eu quero, um dia eu não quero. Agora eu oro, não quero orar mais. Agora eu leio, não quero ler mais. Agora eu faço, não quero fazer mais. São pessoas que são inconstantes, porque o ser humano em si, ele não consegue andar em um trilho reto.
O ser humano, ele não tem a capacidade de autogovernar. É por isso que na primeira semana, Adão fora do jardim, ele fala: Pai, pelo amor de Deus, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, porque eu errei. E Deus agora fala: olha, você tem uma nova oportunidade. Você vai ter que me escolher. Ensine os seus filhos o critério da escolha. O que é que você vai entregar para mim, que sou Deus? A história da humanidade começa assim. Quem lembra dos filhos de Adão? Você lembra, irmãos? Quem era? Abel e Caim. Sempre confundo quem foi que fez qual. Um ficou feliz pelo plantio que teve, e quando ele viu a fartura, sabe de quem foi que ele lembrou? De Deus. Ele: rapaz, deixa eu pegar o melhor que eu tenho e vou dar a Deus. O melhor que eu sou, o melhor que eu tenho, eu vou dar a Deus. O outro viu o crescimento dos seus animais e pensou: rapaz, tanta coisa boa, eu vou dar para Deus. Deus já tem tudo, tudo não é dele, eu vou dar para quê? Deixa eu pegar aqui o que sobra. Pegou o animalzinho defeituoso. Ó Deus, para o Senhor. É quando nós nos dedicamos o melhor para todo mundo, menos para Deus. Você quer um exemplo? Eu sei que ninguém aqui passou por isso, só eu. É quando você encontra uma paixão, um amor, você está apaixonado. É mensagem no WhatsApp todos os dias. Antigamente era carta. Oi, bom dia, amor. Bom dia, bem, tá bem? Aí passa os anos. Ei, fala, o que é? Amorzinho. É quando no primeiro, irmãos, a melhor coisa é o primeiro ano do namoro. Porque no dia 12 de junho se prepara que a Cacau Show vai lucrar, a Boticário vai lucrar. Aí vai passando os dias. Vou fazer propaganda para outras empresas aqui de perfume. Vai ali no Pague, pega uma alminha de flor, olha, pega um sabonete. Mas no começo há uma dedicação, porque nós gostamos, nós temos um benefício. Mas ao passar do tempo, algumas coisas, vem a confusão, vem o desgaste. É quando estamos desempregados, achamos o emprego. Irmãos, é bom demais. Só sabe o valor do trabalho quem um dia esteve desempregado. Irmãos, eu lembro que eu fiquei 1 ano desempregado em Floriano. Quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar e eu feliz, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. 1 ano desempregado, 1 ano na pindaíba, como diz. Irmãos, eu ia feliz. Os velhos de onde eu trabalhava já ia assim, de novo, oh meu Deus, rapaz, direto essa escala, não aguento mais, oh meu pai. É a felicidade das 5 horas. Eu já contei isso aqui. Todo trabalhador ingrato, ele alegra quando chega às 5 horas. 5 horas da tarde, dá 5h30, dá 5h30, dá 5h30, Deus, vamos embora. Chega triste às 7 da manhã, mas quando dá 5h30, quando dá o final do plantão, graças a Deus, vamos embora. Irmãos, eu feliz. Os velhos querendo sair e eu feliz porque tinha entrado. Nós nos dedicamos. Somos o melhor da empresa, somos o melhor no relacionamento, porque nós nos dedicamos, porque nós sabemos que aquilo vai fazer bem a gente. Só que pessoas te decepcionam, não é assim? O emprego cansa. Quem é que, irmãos, não entrou? Irmãos, por de fora tem coisa que é linda, né? Rapaz, a empresa deve ser boa. Quando você entra, de graça, você quer sair. Você acha que Deus é falho? Sim ou não? Eu fiquei com medo da resposta de vocês agora, da intensidade desse menino. Foi um não, que eu até me espantei. É não, tá? Vocês acham que Deus, Ele erra? Irmãos, Deus é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Só que tem um problema: nós não queremos nos dedicar. Sabe a única certeza que nós temos como ser humano? Servir a Deus vale a pena. Só que nós não queremos nos dedicar. Queremos momentos. É por isso, irmãos, que tem gente que vive na dor, que quando está na alegria esquece de Deus. Já vi inúmeras pessoas, como pastor, irmão, já presenciei isso. Pessoas que chegam aqui: pastor, já vi, pastor, estou doente, ora por mim. Nós oramos, a pessoa se cura e some. Pastor, eu queria tanto emprego. Eu lembro de um colega meu,
fizemos campanha, oramos, fizemos irmãos, hoje jejum que eu me arrependo. Fizemos jejum. Ele, cara, eu tenho que trabalhar, tá difícil lá em casa. Ele arrumou um emprego. Irmãos, isso faz 10 anos. Até hoje eu estou esperando ele voltar para os caminhos do Senhor. E quando está bom, nós achamos que temos a condição de viver fora de Deus. Você quer um exemplo? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom, só um, que é Deus. Sabeis o mandamento: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou dizendo: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitos bens. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Até aí. 2 pontos. A primeira coisa que esse jovem faz, quando ele vê Jesus, ele se ajoelha diante de Cristo. Ele reconhece que Cristo é bom. E logo ele responde: Deus, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: você conhece os mandamentos: não mate, não roube, não furte, honre seu pai e a sua mãe. E de forma espetacular, esse menino dá a resposta: Senhor, eu imagino um sorriso no rosto dele, desde a minha juventude. Em outra versão fala: desde que eu era criança, eu obedeço esses mandamentos. Se o critério é esse, estou feito, porque eu faço. Jesus amou, porque ele estava no caminho da obediência. Amém? Jesus amou ele e falou: mas uma coisa está te faltando. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Aí, irmãos, mudou. A Bíblia conta que ele ficou triste, porque ele possuía muitos. Tem gente que fala assim: ah, porque é rico. Não, irmãos, não é rico. O que ele fala é aqueles que confiam nas riquezas. Aquele jovem, irmãos, viveu num cenário de vida que ele praticamente, pelo que a gente entende do contexto, ele tinha tudo. Tinha dinheiro. Irmãos, tem pessoas, eu conheço pessoas, que eles são muito felizes porque eles falam: eu confio em Deus. Mas na frase seguinte a pessoa falou: porque eu posso ir lá no Sírio Libanês hoje. Essa confiança é falha. É muito fácil você confiar dessa forma. É difícil você confiar em Deus quando você não tem nada, quando você não tem saída. Eu não estou falando, irmãos, que você não pode ter alguma coisa. Jó tinha, e ele ganhou mais do que tinha, porque ele mostrou que a dependência dele não estava nas coisas, estava em Deus. Deus, irmãos, você recebe isso. Deus, ele tem prazer em abençoar pessoas que entendem que dependem só dele.
São pessoas, irmãos, que elas têm dinheiro, mas não são corrompidas por dinheiro. Elas têm bens, mas não são corrompidas por isso. Mesmo sabendo que na sua conta tem recurso, mas ele sabe que a sua fé está em Deus. São pessoas que não servem a Deus na parcialidade. Aquele menino foi embora entristecido porque ele confiava nas riquezas. Ele obedecia a alguns mandamentos, sim, mas o seu coração não estava totalmente nele. Escute essa noite. Deus, ele quer derramar algo sobrenatural em nossas vidas, mas precisamos ser completos nele. Desejar Deus, buscar Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. A verdade é que muitos querem viver a palavra de Deus, mas não querem viver para o Deus da palavra. Muitos querem a palavra de Deus, os benefícios da palavra de Deus, mas não querem se submeter para viver para o Deus da palavra. Eu quero os benefícios. É aquela pessoa que ela abre a Bíblia, não estou criticando, entenda. Abre a Bíblia, coloca no carro: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e confia. Uma vez eu vi algo, irmãos, engraçado. Eu cheguei na casa de uma pessoa e estava lá a Bíblia aberta em Salmos 23. E eu confio em Deus. Deus é bom, e Deus nunca vai deixar eu passar por qualquer tipo de situação de morte. Aí eu olhei para a Bíblia. Bora ler aqui o outro, o mesmo salmo que está aqui aberto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em verde espaço, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Eu falei: minha irmã, você está indo contra aquilo que você está com a Bíblia aberta. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. É uma confiança que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo, porque você tem Deus. Irmão, se Deus nos curar, entenda isso. Se Deus nos curar de uma enfermidade, vai ser para a glória de Deus. Se Deus nos curar, eu lembro de uma história de um pastor que chegou uma mulher com câncer terminal. O pastor, ele gosta de umas graças. E a mulher chegou: pastor, ore por mim que eu preciso de cura. Irmão, nós vamos orar e a glória de Deus vai acontecer. Se Deus te curar, a igreja vai ver a glória de Deus. Mas se Deus não te curar, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Quando Deus nos cura, os outros veem a glória de Deus. E nós não precisamos, irmãos, tem muitas pessoas, eu sinto Deus falar isso: não tenha medo da morte. Só tem medo da morte quem não conhece o bilhete da passagem. Porque se eu compro uma passagem para Brasília, eu sei para onde é que eu vou. Eu não tenho medo. Irmãos, viajar é cansativo, não é? Eu pelo menos acho. De ônibus, cansativo. Pegar uma Princesa do Sul, aquele ônibus que tem, você entra, é cansativo. Só que você sabe o seu destino. Mas imagina você entrar em um ônibus, um trem, e não saber o destino. Dá medo, porque a vida é trem-bala, parceiro. Só que nós esquecemos, nós somos passageiros. Vivemos uma vida como se não tivéssemos destino. Há uma frase que diz: tem muitas pessoas que vivem como se não fossem morrer, e morrem como se não tivessem vivido. São pessoas que não entenderam que o propósito da vida é Deus. O propósito de estar aqui é Deus. Pastor, quer dizer que eu tenho que largar tudo por Deus? Sim, esse é o sentido. Enquanto eu e você não estivermos completamente em Deus, nós sentiremos saudades de algo que nós não sabemos o que é. Eu posso falar para você isso, e quem não passou. É quando, irmão, você namora achando que é a saída, é a solução, mas depois de um tempo você descobre que o namoro não é toda essa felicidade. E o pior, termina. Aí você depositou tanta fé. Foi interessante o sorriso da Carol, viu? Aí você, irmãos, deposita numa pessoa, aí passa. Aí você vai atrás de outra, aí passa. Aí você vai atrás de outro. Eu profetizo que os seus relacionamentos vão ser duradouros em nome de Jesus, amém? Mas acontecem, vai passando e você percebe, ou é eu o problema, não tem condição. Será que eu não mereço ser feliz? Quem não falou isso? Até você perceber que não é pessoas. É quando você trabalha numa empresa. Não, o serviço bom é naquela empresa. Aí você entra, aí não era tão bom assim. Não, mas naquela. Mas se fosse um concurso,
Aí você vai passando, experiência, e você descobre que aquilo não era felicidade. Não, o segredo do sucesso é ter minha empresa. Aí você abre a empresa e descobre que não era tudo isso. A verdade é que muitas pessoas viverão eternamente decepções, porque não entendem que o segredo da felicidade está em Deus. O segredo da alegria é estar buscando ao Senhor em todo tempo, confiar em Deus em todo tempo. Só que aí, irmãos, e finaliza aqui, muitos creem, acreditam na palavra, mas não vivem integralmente para o Senhor, porque Deus tem um pré-requisito. Deus, ele tem algo que nós não entendemos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 1. 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 Amém? Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te haver dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Pastor, o que quer dizer isso? Ele está dizendo o seguinte: se você quer ver o reino de Deus, se você quer viver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E talvez muitos de nós faríamos a pergunta que Nicodemos fez: mas o que é nascer de novo? Como é que eu vou voltar para a barriga da mamãe de novo? Não tem como, é impossível. Estou falando de nascer da água e do Espírito. Irmãos, qual é uma das principais funções da água? Tirando o hidratar-se, né? Limpar. E quando ele fala de Espírito, ele fala mais na frente: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito, esse é Espírito. É quando nós permitimos que a água do Senhor nos limpe e nos purifique de todo erro, de todo pecado. Existe, irmãos, um mito no mundo que pessoas não devem ter. Sabe aquela famosa empatia falsa que é pregada por aí, que é mentirosa? Aquela empatia de que todo mundo merece uma segunda chance. Mas quem já não ouviu alguém falar: fulano errou, bebeu, agora quer ser santo? Aí quer dizer então que a empatia só funciona na internet, no hashtag Instagram. Na vida real não funciona. Irmãos, todos nós vivemos traumas, angústias, decepções, e nós temos a graça de um determinado momento encontrar alguém que muda nossas histórias. É alguém que dá expectativa de vida. É quando você está tão triste, mas de repente você está feliz. E você não precisou de nada, nenhum motivo, nenhum lugar, foi uma presença. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu quero ser assim. Eu não quero saber para onde eu vou, porque a partir de hoje eu estou me submetendo ao Senhor me levar.
eu não tenho mais planos, nem projeto, é o Senhor que vai fazer. Me diga os meus objetivos, porque eu vou crer, eu vou focar nos meus planos, nos planos do Senhor para mim, e eu vou viver, eu não vou olhar mais para trás. Eu vou esquecer as coisas que para trás ficaram. Agora eu tenho um objetivo, agora eu tenho um curso, agora eu tenho um plano, porque minha vida parecia que eu estava andando em uma corda bamba, mas agora eu estou edificando a minha casa na rocha. Eu estou entregando minha vida por completo. Deus, a partir de hoje, eu confio no Senhor para fazer tudo. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para o Senhor. É isso que a Bíblia diz. A nossa vida tem sentido quando o nosso sentido é viver a vontade de Deus.